Governo Lula não tira a censura da pauta. As liberdades de expressão e a livre manifestação do pensamento no ambiente digital são como um elefante branco na sala do Planalto. A justificativa é sempre a mesma: proteger crianças, adolescentes e mulheres. Às vésperas das eleições, Rosângela da Silva pede o bloqueio da rede social Discord do Brasil. Detalhe: de qualquer jeito. Acho que a gente precisa retirar imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. A gente precisa atuar junto ao Judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar. E quem chancelou essa proposta da esposa de Lula? Ninguém menos que o garoto de recados do petista, o rejeitado Messias. Presidente, diante das informações prestadas pelo nosso secretário de Assuntos Digitais, eu vou solicitar ao ministro da Justiça que imediatamente encaminhe formalmente todas essas informações à Advocacia Geral da União para que nós possamos manejar uma ação civil pública contra a plataforma, pedindo a imediata responsabilização e a retirada de sua utilização pela sociedade brasileira, já que ela não tem compromisso com a legislação brasileira e não protege crianças e adolescentes. Claro que nós vamos acionar o nosso time de analistas políticos, não só para analisar essa, mas também outras notícias aqui, os principais fatos do dia. Vamos dar boa tarde ao nosso time. Vamos começar por Brasília? Berenice Leite conosco. Bere, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Geise, muito boa tarde a você, doutora Kátia, e, claro, uma saudação especial também para a nossa audiência. Conosco também a nossa querida e excelente doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda ao JDO2, boa tarde. Boa tarde, Geise, Berê, nossos espectadores, lutando pelas nossas liberdades nesse país triste, onde a discórdia costuma ser derrubada na marra. Discórdia agora também, vai tudo ser derrubado na base da marra. Berê, começo por você aqui a análise dessa notícia. Bom, primeiro é impressionante realmente o conforto que a primeira-dama sente ao defender essas pautas publicamente, ao defender como se fizesse parte da ala do governo federal. Ela não tem cargo, ela é só esposa de um cara. É sempre importante lembrar isso, ela não tem cargo, ela é esposa de um cara. E ela defende abertamente, então, ali a censura e sempre com esse argumento bonito, né? Que claro que no caso dela, para sinalizar virtudes, não é diminuindo o que aconteceu aqui de forma alguma, sim, aconteceu algo grave, mas ela tenta aí essa sinalização de virtude para chancelar a censura de uma rede social. Exatamente, Geis. Esses dois pontos que você trouxe são muito importantes, né? A Janja, ela não foi eleita, ela não tem mandato, no entanto, ela age como se fosse ali a própria presidente da República, né? Ela não é, inclusive, a primeira vez que ela pede para que o governo busque mecanismos para censurar. Vamos lembrar quando ela e o Lula estiveram na China, eles voltaram de lá, pediram, inclusive, ajuda, né, ao Xi Jinping para que mandasse, né, alguns de seus agentes, enfim, aqui para o Brasil, para tentar de alguma forma filtrar, foi mais ou menos esse o termo que eles usaram. E Geise, recentemente o governo federal publicou 2 decretos, também sob a justificativa de que seria para proteger as mulheres e as crianças, é sempre para tentar proteger. Mas aí colocam junto, dentro desse texto, desses outros últimos decretos, outros pontos que também devem ser responsabilidade agora das plataformas, né? Eles falam, inclusive, sobre conteúdo antidemocrático, que fica muito subjetivo, né? E não tem nada a ver com a pauta de proteger mulheres e crianças. Agora, com relação a essa plataforma, eu confesso que não conhecia, até pesquisei aqui antes de começar o jornal, teve de fato uma menina de 13 anos, uma adolescente, mas a gente também não pode ficar transferindo sempre a responsabilidade para o Estado, né? Os pais têm que cuidar dos seus filhos e não é bloqueando plataformas, até porque bloqueia essa, daqui a pouco esse público vai para outra que será criada, então isso vai continuar acontecendo
acontecendo de uma forma ou de outra. E é isso, eu acho que não adianta ficar transferindo sempre a responsabilidade para o Estado, ou o Estado querendo assumir um papel que não deveria, né? Os pais, em primeiro lugar, precisam ficar de olho em tudo que os filhos estão consumindo, né, nessas plataformas, na internet. As principais e mais tradicionais, inclusive, dão opções ali para os pais poderem criar perfis voltados para as crianças, para os adolescentes. E é isso, não adianta transferir para o Estado e, mais uma vez, a Janja se metendo aonde não devia, Geise. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link na descrição aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Doutora Kátia Magalhães, quero ouvi-la. O AGU, Jorge Messias, fala que vai acionar imediatamente o ministro da Justiça, o Lime Silva, né, aquele que substituiu o Ricardo Lewandowski. Então, quero ouvir a sua perspectiva, né, a sua análise como operadora do direito. É importante ainda relembrar, ressaltar mais uma vez esse pano de fundo aí da criminalidade, que a Constituição já oferece instrumentos o suficiente para combate aos crimes que verdadeiramente existem tanto no mundo digital quanto no mundo real. O Messias vai acionar não apenas o ministro da Justiça, mas também, sobretudo, a própria Justiça. E ainda disse o meio jurídico que vai utilizar a ação civil pública. É uma ação prevista em lei para tutela de direitos difusos e coletivos. Em primeiríssimo lugar, é muito discutível que esse caso, essa tragédia, houve sim uma tragédia no mundo real dos fatos, a automutilação de uma criança aos 13 anos, gerada por um suposto impulsionamento aí de um conteúdo nessa tal plataforma. Isso é uma tremenda tragédia. Mas trata-se de um direito individual aí, direito à integridade física. E aí o Messias, vulgo Messias, já vem falando de utilizar ação civil pública. Outra coisa, em qualquer país sério, esse sujeito teria a inscrição dele na OAB cancelada, porque ele vem a público dizer que vai utilizar uma ação civil pública, que é reconhecidamente um meio democrático, um meio de fazer valer esses tais direitos coletivos difusos. E para quê? Para tentar obter uma providência de censura, porque a remoção em si de uma plataforma, ela é censura prévia, ela impede que a plataforma venha a abrigar outras vozes, outras opiniões no futuro, e censura prévia é uma providência banida pela nossa Constituição. Portanto, a gente tem um AGU que deveria ser o advogado do Executivo e, como tal, presume-se, né, que devesse conhecer o direito e as leis, vem dizer que vai lançar a mão de uma ação civil pública para impor censura. E o mais importante de tudo isso, ninguém se pergunta: cadê o MP? Cadê o MP como fiscal da lei? Cadê o MP que atua junto a varas de menores para efetivamente checar o que houve com essa família, a ponto de dar ensejo a uma tragédia onde estiveram os pais que são titulares do pátrio poder, ou como se diz hoje, do poder familiar, já que pátrio poder é uma expressão considerada patriarcal, uma bobagem, mas foi substituída por poder familiar, que seja, onde estão os pais que não exerceram tal poder familiar. Mas o Ministério Público não aparece. E quem aparece é Janja, que não tem um único voto, não tem competência funcional para atuar como pessoa pública, como figura pública, e aparece o AGU, o advogado-geral, o advogado do Executivo, tomando uma providência, ameaçando tomar uma providência censora. É realmente o país da censura oficializada, e ninguém diz nada ao meio jurídico, cala diante de mais uma ameaça iminente aí às nossas liberdades. Não está em discussão a responsabilidade, nesse caso particular, da plataforma, mas a responsabilidade, ela deveria
ia ser averiguada numa ação envolvendo os pais, envolvendo a menor sendo representada pelos pais, envolvendo o Ministério Público na apuração da eventual responsabilidade dos pais e na apuração da eventual responsabilidade da plataforma. Mas as obrigações dessa tal ação civil pública, elas só podem consistir em duas obrigações. Obrigação pecuniária, de dar dinheiro, de ressarcir eventuais danos, e obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, uma eventual obrigação até de remoção do tal conteúdo que teria sugerido a criança se automutilar, mas não a remoção da própria plataforma, remoção de plataforma, remoção de perfil, tudo isso é censura prévia, mas nesse país esquecido, isso é divulgado sob os holofotes como se fosse um verdadeiro ato heróico. Violar a Constituição Federal atualmente é heroísmo. Triste Brasil, né? A nossa audiência aqui, ainda sobre esse assunto, pergunta o que a Janja estava fazendo. A Jaqueline mandou aqui uma mensagem no nosso chat. O Serafim também faz a mesma pergunta, né? O que a primeira-dama está fazendo nessa reunião presidencial? É realmente a pergunta de R$1 milhão, porque, de novo, ela não tem um cargo oficial. Ela é primeira-dama. Claro que, de certa forma, toda primeira-dama tem um pouco ali de papel político. Isso acaba acontecendo, quase que uma tradição em relação às primeiras damas aí do nosso país, mas ela não tem um cargo oficial, ela não passou pelo pleito eleitoral, portanto ninguém votou nela, sendo assim ela não tem nenhuma legitimidade, já que nós partimos da premissa que vivemos num sistema político de representatividade, representação, então ela não representa absolutamente ninguém, inclusive as mulheres aí, que ela adora tanto levantar essa bandeira, não representa absolutamente ninguém e, de novo, né, se querem resolver problemas que atingem mulheres, negros, periferias, favelados, vulnerabilidade, isso passa pela esfera cultural, defender uma cultura elevada, que não é o caso da primeira-dama da Rosângela, que o tempo todo está aí acenando para esses artistas que defendem essa pseudocultura, essa pseudo-arte, né? Então, vamos lá, né, primeira-dama, vamos lá. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.